Neste vídeo, veremos uma aquarela e uma pintura e versaremos sobre a antiga Igreja de Santana que existiu no Campo de Santana, atual Praça da República. Vamos falar também de uma espécie de Detran de carroças, onde os cocheiros ou os condutores de chaise e tilburies faziam exames de habilitação. E vamos falar também de quermesses e as festas religiosas que aconteciam no local e folia do divino. Então vamos, em primeiro lugar, dar uma olhada nessa Igreja de Santana. A primeira igreja dedicada à Senhora Santana foi construída em 1735, no antigo Campo de Santana. Esta área anteriormente se chamava Campo da Cidade, depois Campo de São Domingos, e certamente foi esta igreja que fez o local passar a ser chamado Campo de Santana, atual Praça da República. Ou seja, só que a Praça da República atualmente ela está totalmente modificada do que nós vemos na época dessas imagens aí. Ou seja, está sendo mostrada uma de 1817 e será mostrada outra de 1851. A igreja primitiva, e esta que veremos em duas reproduções de aquarela e pintura, situava-se onde hoje é o prédio da Estação Central do Brasil. Em 1814, por decreto de Dom João VI, foi criada a paróquia de Santana. Esta igreja de Santana foi demolida em 1855 para a construção do primeiro edifício da Central do Brasil, na época chamada Estação Pedro II. Devido ao amplo terreno ao seu redor, ali se comemoravam festas do Divino Espírito Santo. Veja link para um vídeo sobre isso no canto superior direito da tela, com danças, fogos de artifício, leilão de prendas, mastro de cocanha, cavalhadas e seatas. Seatas seriam refeições festivas à noite e mastro de cocanha seria o pau de sebo. Festas de Santana começavam no sábado de Aleluia e se prolongavam por vários dias, até a coroação do Imperador do Divino. Bom, ali nas proximidades também existia uma espécie de Detran de carroças do tempo de Dom João VI e Dom Pedro I. Ou seja, era o local onde os coches, ou a pessoa que conduzia uma chaise ou um tilbury, vamos ver a imagem aí sobre esses dois tipos de veículos de transporte, iam no local para fazer exame de habilitação. Nessas imagens aí a gente não consegue ver, mas segundo um autor que descreve as atividades do Campo de Santana nesta época, existia um picadeiro onde os soldados se exercitavam. Na verdade, o Campo de Santana era usado também para exercícios militares. Mas então, nestas imediações, os cocheiros de chaises e tilburies prestavam esse exame de habilitação. Nos tempos de hoje, a nós pode parecer estranho, pois poderíamos pensar que o exame de habilitação surgiu somente na era do automóvel. Mas não. Uma pessoa para dirigir um veículo de transporte com passageiro puxado ao cavalo e que carrega pessoas também precisava e precisa ter habilitação, pois se torna responsável por conduzir o animal e o veículo tracionado, bem como responsável pelo passageiro que leva. Então, precisava entender como atrelar o animal e conduzi-lo, verificar as condições de segurança do veículo e tomar providências em caso de problemas. Precisava também saber lidar com uma emergência no caso de um ou vários animais se assustar. Uma pessoa despreparada pode perder o controle. Quanto aos chaises, existe um vídeo nesse canal que mostra esse veículo muito usado no tempo de Dom João VI e Dom Pedro I. Então nem vou falar isso aqui, só estou colocando aí a imagem. Quanto ao tilbury, é um veículo que surgiu em 1818 e veio para o Rio por volta de 1830. Então, as habilitações para tilburys provavelmente tiveram seu auge desta época em diante, né? Por volta de 1830 em diante. Esse tilbury, ele carregava duas pessoas, era puxado
por um cavalo e era considerado um veículo bastante rápido, com duas rodas. Havia um cocheiro que ia sentado lá no banco e ele levava um outro passageiro, lado a lado. Ou seja, ia duas pessoas ali. Seria uma espécie de charrete de dois lugares. Eram os táxis da época e perduraram até um pouco depois da chegada do automóvel. Quem que tomava isso? Seria médico, parteira, qualquer pessoa que tivesse com pressa, um profissional liberal, um advogado que estivesse indo para o tribunal. Nem todo mundo ia ter um carro desse, porque você seria obrigado a ter uma cavalariça na sua casa, ou seja, uma garagem de cavalo, teria que ter um cocheiro. Então, vamos começar a analisar individualmente estas imagens. Esta primeira aí foi feita pelo pintor austríaco Thomas Ender, que esteve no Brasil em 1817, 1818. Então vamos lá. Nesta imagem de 1817, o que nós estamos vendo aqui? Em primeiro plano, nós vemos aqui três senhoras carregando algumas mercadorias na cabeça. Provavelmente elas vendiam. Pode ser que fosse por conta própria, como pode ser que não fosse. Aqui nós vemos também um homem com um chapéu e uma manta, aqui um outro. Então dá a impressão que são dois viajantes, eles têm aparência de tropeiros. Só que os tropeiros andavam em grupo, mas talvez quando eles chegaram na cidade se dispersaram, estavam resolvendo alguma coisa por aí, né? Aqui do lado direito, o que nós vemos? Muitos animais soltos pelo campo, cavalos. Aqui um outro cavaleiro caminhando, algumas pessoas conversando. O que seria esse morro aqui ao fundo? Esse seria o Morro do Livramento, mas poderia ser também o Morro da Providência. E aqui o que nós estamos vendo é o chafariz do Campo de Santana. Esse chafariz do Campo de Santana é a primeira versão, depois ele sofreu alguns acréscimos e existe um outro vídeo aqui nesse canal que fala somente sobre esse chafariz. Então aqui é a igreja de Santana, ela foi demolida e nesse local aqui foi construída a Estação Central do Brasil, primeiramente chamava Dom Pedro II. Vamos dar uma olhada aqui com a imagem reenquadrada. Então, vamos agora sobrepor a imagem da Estação Pedro II, que substituiu essa igreja. Posteriormente, essa imagem que vocês estão vendo aí, essa primeira versão da estação, ela foi acrescida de um segundo pavimento. Depois, no século XX, ela acabou demolida para a construção daquele edifício atual da Central do Brasil. Então agora vamos ver como está esta área no local e onde ficava esse chafariz e a igreja de Santana. Vejam bem, isto aqui é o Campo de Santana. Ele foi ajardinado no tempo de Dom Pedro II, na segunda metade do século XIX. Observem aqui que o Campo de Santana ele chegava até aqui, no edifício da Central do Brasil, e aqui nós vemos a Presidente Vargas. Então a Presidente Vargas cortou o Campo de Santana. Quando abriram esta avenida, ela tirou a área do Campo de Santana. Por aqui, mais ou menos aqui, ó, onde estou rodando o mouse, ficava essa antiga igreja de Santana. E onde ficava o chafariz? O chafariz ficava por aqui, mais ou menos. Se ele existisse hoje, ele estaria aqui na Presidente Vargas, do lado de cá, mais ou menos onde eu estou mostrando o mouse, não dentro da atual Praça da República, que foi o Campo de Santana, mas aqui, ó, né? Porque antigamente o Campo de Santana chegava até aqui, assim, ó, onde eu estou mostrando com o mouse, ó. E o chafariz aqui. Então, se você passar na Presidente Vargas, aquilo ali é um local muito quente, tem poucas árvores, num dia de calor. Se você passou por aqui, assim, ó, e sentir um súbito clima mais agradável, um barulho de água jorrando, respingos e borrifos de água, não se preocupe, é o fantasma do chafariz que, segundo dizem, até hoje não se conformou em ser substituído por asfalto quente e quer provar que não faria mal nenhum por ali. E a igreja estaria por aqui. E este é o morro que aparece por trás da igreja na gravura. Bom, e agora vejamos esta outra bela pintura representando a igreja de Santana em dia de festa em 1851, do pintor José dos Reis Carvalho, do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Aqui a igreja está em um estado bem aprimorado, com melhorias, talvez no seu auge, já que foi demolida 17 anos depois dessa representação aí. Então, vamos dar uma olhada nesta igreja um pouco mais de perto. A fachada parece que se mantém a mesma com relação à representação da outra gravura de 1817, e essa aqui do lado, parece que existe alguma modificação. Parece que existe uma parte aqui
elevada, estão vendo aqui, ó, com uma escadaria. Bom, então, nós estamos vendo esta igreja em um dia de festa e, segundo o título deste quadro, é durante a festa do Divino. E nós podemos ver as pessoas aí em volta, essas barracas, isso aí é também o que se chamava uma quermesse, ou festa realizada pelas igrejas e paróquias. Aqui onde estou apontando com o mouse, vemos um cavalheiro e uma dama, ela com a pequena sombrinha dela, deveria ser na parte da tarde, no final da tarde, um garoto. Aqui um coche de 4 rodas, aparentemente puxado por um cavalo. Aqui alguns cavalheiros conversando, uma senhora provavelmente vendendo alguma coisa com uma cesta na cabeça, aqui outra também. Vamos dar um zoom para ver melhor. Essa imagem não possui muita definição, mas dá para ter uma ideia. Aqui o cachorrinho que sempre aparece, né, sempre presente nessas pinturas. Aqui alguns cavalheiros, observem que muitos deles portam este bastonete, era um costume de época. Este aqui está com um guarda-chuva e um chapéu. Haja precaução. Aqui nós vemos um mastro com uma bandeira e observe que essa bandeira aqui tem um símbolo que parece que é o da festa do Divino. Vamos ver o que mais que a gente pode tirar desta interessante imagem. Aqui estão algumas barracas da quermesse. Esta barraca aqui, ó, veja bem, não dá para perceber exatamente o que estaria sendo vendido aqui. Isso aqui talvez seriam roupas. Isso aqui provavelmente seriam doces, salgados, alguma bebida, refrescos. E nesta outra barraca aqui mais à direita, observem também, estão vendendo algumas coisas, alguns produtos para arrecadar fundos para a paróquia. Então, essa barraca aqui está com o nome de Barraca do Bom Gosto e a outra Prazer de... e uma palavra estranha lá que eu não conheço. Quem sabe alguém decifra aí e coloca nos comentários. Bom, então muita gente pode perguntar, essa igreja foi demolida ou ela foi reconstruída? Sim, ela foi reconstruída. Então vamos ver onde que ela está nos dias de hoje. Vejam bem aqui, ó. Aqui vemos o Campo de Santana, onde estou apontando com o mouse, a Avenida Presidente Vargas, que cortou o Campo de Santana, pegou uma área dele. Aqui ficava a antiga igreja de Santana e aqui, ó, um pouco à esquerda, quando olhamos essa imagem vista de cima, está a nova igreja de Santana. Ela foi reconstruída algum tempo depois da demolição. Então, dá para perceber que ela ficou bem próxima do Campo de Santana. Então, aqui agora vemos a aparência atual somente por fora, pois o objetivo deste vídeo é mostrar a antiga construção. Se você gostou desse vídeo, marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.